Oi, gente, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais um final de semana no Visita na Record. No programa de hoje, vamos conhecer um tipo de hipnose que pode auxiliar no tratamento das emoções. Um especialista explica pra gente como essa técnica funciona. Ainda falando de saúde, você vai conhecer a pesquisa desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto, que usa a inteligência artificial para medir a agressividade de tumores de câncer. Isso pode ajudar no tratamento contra a doença. E ainda os detalhes da Copa Record de Futsal Feminino. A abertura da competição será esse mês em Brodowski. O prefeito da cidade, Fábio Severi, é o nosso convidado. Fique com a gente, o Visita na Record já começou. Começamos o Visita na Record falando da Copa Record de Futsal, que está de volta. É o maior evento esportivo dessa categoria no interior paulista. Este ano a expectativa é da participação de mais de 2.000 atletas. E a Copa Record começa agora, em maio, e é a versão feminina da competição. E a abertura será em Brodowski, essa cidade tão querida da nossa região. Para esse bate-papo, eu recebo o prefeito de Brodowski, Fábio Severi. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez ao Visita na Record. Rafael, que agradeço, é uma honra estarmos aqui. É uma honra receber também a abertura desse tão conceituado campeonato, ainda mais feminino, que é o que a gente está dando abertura para todas as modalidades esportivas da cidade de Brodowski. Está tudo preparado lá então? Onde que vai ser, prefeito? Está tudo preparado, está tudo organizado, arrumamos o ginásio de esporte, fizemos a limpeza. Vai ser no ginásio de esporte, próximo ao fórum, um lugar de fácil acesso, próximo à rodovia Cândido Portinari. É fácil para qualquer um que quiser acompanhar a nossa abertura e vamos estar de braços abertos para receber todos vocês lá. Pois é, a abertura vai ser lá no ginásio de esportes então. Isso vai acontecer no dia 16 de maio, já na próxima sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Isso, sexta-feira a gente espera todos vocês lá. Quem quiser ir mais cedo, conhecer a cidade vai estar de braços abertos. Temos bastante pontos para estar conhecendo a cidade, inclusive o Museu Cândido Portinari. Então, pode ir mais cedo, vai lá almoçar, fica até a noite. E à noite vai ser um evento muito bacana. A gente está preparando com todo o carinho, envolvendo a educação, os meninos das escolas, a terceira idade. Provavelmente a gente vai estar organizando de acender a tocha olímpica, a gente fala, mas do esporte. Vamos fazer um evento bonito lá, uma apresentação bonita. Certamente vai ser uma abertura muito bacana, a gente vai acompanhar, vai mostrar ao vivo aqui, lá na sexta-feira, no jornal. Vamos mostrar aí como é que vai ser essa abertura, porque também, além da edição feminina, vai ter a participação, né? A Brodowski também vai participar da edição masculina. Rafael, sim, Brodowski vai entrar tanto na feminina como na masculina. Estamos montando uns times competitivos para as duas competições. E quero aqui deixar registrado, principalmente para o pessoal de Brodowski, que Brodowski por muito tempo se dedicou muito ao futebol, tá? A gente continua com o futebol, mas eu quero deixar aqui que a gente também investiu em outras modalidades do esporte lá em Brodowski. Patinação artística, depois de muito tempo, a gente é bem conceituado, a gente era muito bem apresentado essa patinação artística na cidade. Lá a gente retomou isso. Se Deus quiser, no final do ano a gente tem uma apresentação para toda a cidade e convidamos também a Record para estar presente nessa apresentação no final do ano. Basquete, tênis de mesa, vôlei, a gente está com uma escolinha de vôlei lá, com mais de 200 crianças, badminton. Então, a modalidade esportiva em Brodowski cresceu bastante nesse nosso início de governo. Muito bom, prefeito. O senhor falou em início de governo, né? O senhor assumiu em janeiro, está aí há pouco mais de 100 dias, né, no governo da cidade. No mês passado, inclusive, vamos falar agora de algumas ações. Foram recolhidos ali mais de 4.000 pneus no ecoponto municipal, né? Uma iniciativa aí que é tanto para a preservação do meio ambiente, quanto também para o combate à dengue. Sim, quando a gente assumiu, a gente pegou uma cidade bem suja, bem abandonada. Tanto mato, entulho, a gente tinha um ecoponto lá, onde a gente tirou mais de 300 caminhões de entulho, que por várias noites pegava fogo, alguém na maldade colocava fogo, e tinha esse outro depósito de pneu. Por mais de 3 anos não havia coleta desse pneu para dar uma destinação correta. A gente limpou esse ecoponto, tirou lá vários caminhões de pneu e hoje, graças a Deus, está limpo e deu uma destinação adequada para esse pneu, para um ponto de recolha aqui na nossa região. Prefeito, falando em início de ano, a gente tem o ano letivo nas escolas que começam, né? Como é que foi o processo aí para aquisição, para distribuição de material didático ali dos alunos?
Rafael, a gente sempre tem um carinho, assim, para a cidade no todo, tá? Eu, como professor já de carreira, eu tive um carinho muito especial na Secretaria da Educação. A gente começou já com o pé direito, logo nos primeiros dias de aula, a gente forneceu material didático para todos os nossos alunos. Todos os nossos alunos, 3.500 alunos da rede, recebeu 2 cadernos de 10 matérias, caderno de desenho, régua, transferidora, molecadinha da creche, massinha. Então, assim, é algo que nos enche de orgulho para a educação. Na educação, agora também na Páscoa, no mês passado, a gente distribuiu ovo de Páscoa, um ovo tamanho médio para todos os alunos. Então a gente está tendo um carinho muito especial pela nossa educação na cidade de Brodowski. E eu não tenho dúvida nenhuma que no nosso governo a gente vai fazer a melhor educação que Brodowski já teve. Prefeito, agora aproveitando e falando ainda, né, de educação, foi feito um convênio com a PAI para o atendimento aí dessas crianças, adolescentes? Sim, Rafael, nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, aumentou muito o número de crianças autistas com TDAH, e isso me preocupa muito como educador, agora como prefeito da cidade, esse aumento desse número de crianças. E a gente não pode virar as costas para isso. Na sala de aula, a gente tem o professor educador, o acompanhante, mas firmamos um contrato com a APAI de Brodowski, uma APAI referência na nossa região, e compramos mais 70 vagas para atender essas crianças da nossa rede. Inclusive, a APAI de Brodowski está montando até o prédio, a unidade 2, para estar atendendo isso daí, com psicóloga, terapia ocupacional, médicos, psiquiatra, dentista. Então, assim, a gente equipou, ajudou a PAI equipar e aumentar ainda mais. E para nós, assim, é um motivo de satisfação poder atender essas 70 crianças a mais com dignidade e o carinho que elas merecem. Falando ainda, né, dessas crianças, como é que a prefeitura vai fazer? Vai iniciar um cadastro, inclusive, que é o cordão de girassol. Como é que vai ser isso, prefeito? Mais uma vez, assim, como educador, a gente percebe que a criança é o menos culpado por ser diagnosticado com autismo. Então, eu me preocupei muito em adquirir esses cordões para a gente identificar. A criança chega num ambiente e às vezes ela está super agitada, às vezes está tendo um comportamento diferente, e às vezes a gente julga aquela criança sem saber a necessidade. Então, com esse cordão, a criança, assim, a partir do momento que ela chega, sai na rua, ela já é identificada em qualquer lugar que ela for. Então, assim, é uma forma também de dar dignidade para a família desse jovem, dessa criança, para ser identificada, para ter um tratamento que essa criança merece na sociedade. Muito bom, prefeito. Bom, a gente sabe que em anos anteriores, né, Brodowski sempre foi notícia aí na região por causa do problema da falta d'água, né? Como é que está a situação hoje lá, prefeito? Teve uma concessão do serviço, né? E o pessoal tem água na torneira lá? Agora tem, tá? Brodowski vai fazer agora 112 anos, por 111 anos a gente sofreu com problema de água em Brodowski. Sei que você e outros colegas da emissora foram por várias vezes fazer reportagem lá em Brodowski, que ficávamos de 40, 50, 60 dias sem água na torneira. E agora, no nosso governo, a partir do dia 1º de março, começou a concessão. Uma empresa, Brodowski Saneamento, tomando conta do problema de água em Brodowski. Só para o pessoal de casa, até é bom falar que os nossos amigos sabem, mas a grande maioria não sabe, que com a concessão já teve uma quebra de bomba lá, porque é rotineira essa quebra, porque Brodowski é muito profundo a busca. A gente busca no Aquífero Guarani, a gente não tem água superficial, então quebra mesmo. E com o Brodowski Saneamento já quebrou uma vez essa bomba, e em 3 dias, coisa que a gente demorava 40, 60 dias, em 3 dias eles arrumaram e a população nem sentiu a falta d'água. A gente não viu um caminhão-pipa para a rua, não deu nem tempo do pessoal ligar para a Record para ir lá fazer reportagem. Então, para mim, como prefeito, e para a nossa população de Brodowski, é motivo de orgulho também estar resolvendo de uma vez por todas a falta de água em Brodowski. Muito bom, prefeito. A gente sabe que os problemas acontecem, né? Mas aí a ação na hora de resolver que conta, né? Que é a diferença, como o senhor disse agora que além aconteceu. Da ação, o planejamento, tem que ter visão, né? Visão lá na frente, e a gente estava preparado para isso. Eu falo que o meu time, quando a gente foi disputar a eleição, a gente não apenas disputou a eleição, nós nos preparamos para estar ocupando o cargo que está aqui. Por isso que a gente está tendo sucesso, mostrando resultados em tão pouco tempo para a população de Brodowski. É uma responsabilidade bem grande, né, prefeito? Muito, não é fácil, da vida aí das pessoas. Sim. Prefeito, bom, para a gente encerrar, vamos fazer mais uma vez, então, o convite, né? Na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Ginásio de Esportes lá de Brodowski, a abertura da Copa Record. Todo mundo da região que quiser ir está convidado,
para poder acompanhar esse momento. Isso, então convidar toda a nossa região para sexta-feira, não vai à noite não, vai durante o dia, passa o dia lá em Brodowski, curte a cidade de Brodowski e à noite vocês vão ver um belo espetáculo lá e para nós, motivo de orgulho é representar as meninas, torcer para nossas meninas de Brodowski, que vai fazer bonita aí nessa Copa Record. E as meninas mandam bem aí no futsal, né? Manda, modéstia à parte. Acompanhou em outras edições, manda muito bem. Modéstia à parte, o time de Brodowski passa medo nas outras cidades. Muito bom. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Sucesso. Até agosto, quando Brodowski completar 112 anos, a gente fala mais aqui também das comemorações desse aniversário. Eu que agradeço, Rafael, e estou à disposição, assim que chamar, a gente vem aqui. Obrigado, prefeito. O nome parece complicado, mas essa técnica, reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, tem sido utilizada para auxiliar no tratamento de dores emocionais e traumas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Júnior Passoni, psicanalista e hipnoterapeuta. Júnior, seja bem-vindo ao Visita na Record. Obrigado, Rafael. Júnior, explica pra gente, o que é a hipnoterapia? A hipnose, na verdade, ela é uma técnica milenar, né, Rafael? Desde Grécia Antiga, Egito Antigo, ela já era utilizada para curas mesmo. Então, os sacerdotes, na época, que eram capazes de conduzir ao transe hipnótico, né, realizavam até mesmo cirurgias sem nenhuma necessidade de medicação para anestesia, apenas com a indução da hipnose. Com o passar da evolução, né, da sociedade, a gente foi tendo a hipnose constituída como uma hipnoterapia. Então a gente traz, né, técnicas da hipnose para dentro de um processo terapêutico. Agora, tem tipos diferentes? Sim, a gente tem a hipnose clássica, que é mais antiga, e até muitas pessoas têm um pouco de medo da hipnose em função dos anos 90, né, quando a hipnose era utilizada como demonstração em programas de auditório e tudo mais. Então muita gente tem medo de se expor à hipnose e de repente ser conduzida ali por alguns movimentos que elas não estão dispostas a fazer. Mas quando a gente fala disso dentro de um processo terapêutico, né, acompanhado por uma pessoa que tem a sua formação, a gente vai utilizar isso como realmente um mecanismo ali de cura de muitas coisas, né? É interessante falar de cura como processo, né? E não como algo que a gente vai imediatamente tirar daquele paciente. Agora, você lembrou dessas situações que aconteciam aí na década de 1990, porque as pessoas acham que tinham esse receio porque elas perdiam o controle, né? Elas eram induzidas a fazer algumas coisas. Isso acontece no tratamento? Elas perdem mesmo o controle total ou não? É interessante a gente pensar que toda a prática da hipnose, ela precisa ser entendida como classificação de transe, né? Nós temos diversas classificações de transe. Então, existem os transes mais superficiais, alguns mais moderados e alguns mais intensos. Nem todas as pessoas são suscetíveis a um transe muito intenso. Ou seja, nem todo mundo vai estar disposto ali a passar pelo que o próprio profissional está propondo, né? Então, é interessante a gente pensar que na clássica, hipnoterapia clássica, existe sim esses comandos mais produzidos pelo hipnoterapeuta. Quando a gente fala da hipnose ericksoniana, esses comandos eles são indiretos. Então o terapeuta ele vai ajudar o próprio paciente a se comandar. Tá? Então a forma é completamente diferente e isso deixa o paciente mais à vontade. Por quê? Você não está seguindo necessariamente uma ordem, e sim você está encontrando recursos que brotam em você mesmo, no seu psiquismo e emoção, para que você conduza o processo junto com o profissional. Agora, que tipo de transtornos que podem ser tratados? A gente pode tratar depressão, transtorno alimentar, crise de ansiedade, na verdade qualquer coisa que provoque sofrimento, uma espécie de dor, que passe pelo psiquismo e pela emoção do paciente, pode ser tratado com recursos hipnóticos. Agora, isso tem um tempo, né, de duração? O paciente ele consegue mensurar assim em quantas sessões eu consigo ter algum tipo de melhora? Como é que é isso? Rafael, a gente brinca sério, né, que dentro da mente e nas emoções o tempo é relativo, né? Então cada paciente tem o seu tempo de resposta para o seu processo, tá? A gente tem ali pacientes que conseguem, né, se abrir para um processo e eles conseguem ali algum tipo de resposta mesmo mais rápida e alguns pacientes são mais resistentes, mas vão se abrindo com o passar do tempo e acaba precisando de um pouquinho mais de tempo. Mas é muito relativo, né? Cada paciente vai ter ali uma resposta em relação a isso. Tem alguma contraindicação? Alguém que não possa fazer alguma situação?
Rafael, na verdade, contraindicação não existe, tá? A não ser que a pessoa ela já venha de um processo muito conturbado, onde talvez ela precise, né, entender um pouco a hipnose, porque a gente precisa muito da colaboração do paciente para a gente poder ser eficaz junto com ele. Então, se ele tem resistência, se ele tem medo, primeiro é interessante que ele tenha ali alguma prática, né, que faça com que ele se familiarize melhor com isso, para perder esse medo, perder a resistência, para aí sim poder encontrar algum tipo de eficácia. Agora, por exemplo, como é que funciona ali no momento desse atendimento, né? Quem está nos acompanhando agora, quando chega lá no consultório, já chega para fazer a sessão ou como é que é o trabalho antes? Geralmente a gente precisa de uma conversa, tá? Onde a gente chama de pré-talk, que seria basicamente uma entrevista, para a gente entender aquele paciente, um certo histórico e para a gente também entender quais são as demandas mais latentes dele. A partir disso, a gente consegue traçar quais os pontos que a gente vai precisar trabalhar, um pouco mais emergencial, para depois a gente conseguir entendendo esse paciente de uma maneira mais ampla e generalizada, né? Ô, Júnior, você falou dessa situação, né, da pessoa poder ali se entregar para o tratamento. Então quer dizer que todo mundo é hipnotizável? Todo mundo mas depende, tá? Porque quando a gente fala, lembra que eu comentei com você sobre os níveis de transe? Então, nem todas as pessoas conseguem alcançar um nível muito profundo, isso. Mas quando a gente fala do nível mais razoável de transe, todos nós somos. E a prova disso, por exemplo, é quando nós temos a nossa atenção, por exemplo, presa em algum contexto. Ou que a gente está assistindo, ou que a gente está participando. Nesse momento, o mundo lá fora não existe. Então, quando nós estamos nesse estado, nós estamos num estado de transe. Tá. E o que pode acontecer, por exemplo, depois de fazer a sessão, né? O paciente ele tem algum tipo de reação, ele pode ficar mais sonolento, o que acontece normalmente? Quando nós fazemos uma sessão, nós preparamos o paciente para ser induzido ao nível de transe que ele consegue acessar. O transe nada mais é do que um processo de relaxamento. Tá? Então, algumas pessoas se sentem, sim, mais relaxadas, mais sonolentas e outras pessoas vão sentir um relaxamento um pouquinho mais superficial. Conforme você vai se acostumando e entendendo, né, o benefício, a tendência é que esse paciente vá se sentindo, sim, cada vez mais relaxado. A gente falou aí de emoções, né, de traumas, mas a gente também pode usar para situações positivas. Né, eu posso usar a hipnoterapia ericksoniana para, de repente, me ajudar mais no desempenho, nos estudos? Existem essas possibilidades também? Existe, é muito bacana você tocar nesse ponto, Rafael, porque as pessoas associam terapia com o mal-estar. Pois é. Então, as pessoas procuram a terapia quando se sentem mal. Mas, na verdade, todo processo terapêutico deveria ser algo, né, que faça com que a gente tenha uma relação cotidiana com aquilo. Ou seja, sim, para questões positivas também, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente chama de realidade passa pelo processo mental primeiro. Então, aquilo que a gente tem condições de entender, de significar, para aí sentir e aí agir, isso é o que a gente chama de realidade. Então, sim, é possível, inclusive, a gente começar a mudança de uma realidade a partir do mental. Entendi. Todo esse processo está aqui, ó, dentro aqui da nossa cabeça. Exatamente. Quando o paciente está ali na sessão, eu estou tentando imaginar a sessão ali, estou curioso para isso. Demora quanto tempo, mais ou menos, até você conseguir fazer com que ele esteja aí conectado com o objetivo que vai ser o tratamento daquele paciente? A sessão dura em média quanto tempo? A sessão pode durar de 45 minutos a 1 hora, tá? E aí a gente tem sim esse tempo de preparo. Então, como eu te falei, se o paciente ele já é mais familiarizado, não tem muita resistência, a gente consegue fazer uma indução de transe mais rápido. Mas um paciente mais resistente, ele vai demorar mais um pouquinho e às vezes ele nem entra por completo ali num transe que a gente chama, né, de eficaz, para a gente trabalhar nas primeiras sessões. E também existe essa possibilidade de que gradativamente, a cada sessão, ele vai evoluindo e conseguindo cada vez mais o objetivo de ter o transe para poder atender ao que ele está buscando. Exato, e isso é muito importante você tocar nesse ponto, porque assim, tudo aquilo que gera para nós um problema, uma demanda de dor, uma angústia, não foi projetado imediatamente. A gente tem um processo para poder ter construído isso. Então é interessante a gente usar a palavra terapia como processo. Né? Então esse paciente ele vai entrar num processo. A partir disso, né, a gente vai progredindo com esse processo para a gente encontrar bons resultados e eficácia. Perfeito. Júnior, agradeço bastante sua presença aqui no Visita na Record, pelos esclarecimentos. Nas redes sociais você também dá ali algumas dicas, né? Tem as informações sobre
a hipnoterapia. O importante é a gente conseguir, né, se sentir bem, utilizando técnicas variadas, mas que o objetivo seja o mesmo. Exatamente. Eu costumo brincar, Rafael, que a gente sofre mais do que precisaria. Se a gente conseguisse entender e dominar melhor a nossa mente e as nossas emoções, porque existe essa possibilidade, nós teríamos uma sociedade muito mais saudável e uma vida íntima e pessoal muito mais eficaz. Perfeito. Júnior, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. O Visita na Record fica por aqui. Como a gente sempre lembra, você pode rever as entrevistas de hoje no canal da Record Interior no YouTube e também no portal R7. E siga a gente nas redes sociais, @Record Interior SP. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem.